Pere, 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 pere. Gacha. Fala galera do canal Leidenmush, eu sou o Rafael e galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, galera, tô trazendo aí pra vocês um novo estilo de vídeo aqui pro canal, que vai ser um vídeo sobre opiniões, ou melhor, vlogs aleatórios, talvez, que vai ser um vlog só pra falar alguma coisa relacionada a algum tema, tá? Fugindo de review, fugindo de teoria, aquela coisa que dá trabalho, que você tem que ficar pensando muito. Eu decidi fazer esse estilo de vídeo mais simples, porque é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Sempre que eu tô lendo o capítulo novo de One Piece, às vezes aparecem umas ideias malucas, eu sempre falo com o Cláudio, aí eu falo pra ele assim, ó, tô mandando o áudio aqui, faço uma teoria absurda pra ele, falo, ó, vai acontecer isso aí, tá? Ó, tô gravando aqui porque se acontecer tá registrado. Aí eu vou fazer isso agora no YouTube. Falei, vou gravar aqui, vai que eu acerto, tá registrado, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre o final de One Piece, mano. Cara, talvez o final de One Piece seja uma das coisas que talvez mais preocupe a fandom de One Piece, mano. Porque a história, a gente já viu, mano, são mais de 1000 capítulos, a história é sensacional. Provavelmente o Tesouro One Piece vai ser algo muito bom, porque o Eiichiro Oda ele manda muito bem em mistério, revelar mistério, ele faz isso de uma maneira sensacional. Agora o final é uma parada que talvez preocupe muito os fãs, cara. Porque normalmente animes não terminam com um final bom. É sempre um final bem simplesinho, ou ruim, tá ligado? Ou que foi muito adiantado, que poderia ter continuado mais um pouco. E aí eu fico pensando muito nisso em relação a One Piece. Vou falar com vocês um pouco melhor sobre isso, mas antes, quase tava esquecendo aqui, hein? Deixa o like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando, faça um comentário. Esse vídeo aqui vai ser muito legal, o comentário de vocês, pra saber o que vocês acham sobre o final de One Piece. Se vai ser ruim, se vai ser bom, tá? E agora, vou dar a minha opinião. Eu acho que o final de One Piece, ele vai ser um final bem inesperado e talvez até simples. Lembrando um pouco o início da obra. Porque como o Eiichiro Oda disse que ele não mudou o início, o final da história, as últimas páginas, vamos assim dizer. Se ele não mudou, tá igualzinho o começo da história, cara, a gente pode esperar que vai ser um final bem simples. Aquele final que a gente fica, tipo, felizinho, mas nada muito surpreendente. E eu digo isso, primeiro pelo histórico, assim, de finalização de arcos em One Piece. Geralmente é sempre uma festinha, tamo feliz e acabou. Talvez o final de One Piece vá nessa linha. Até mesmo o Eiichiro Oda disse que ele provavelmente vai terminar a história com um grande banquete. Não que esse banquete seja as últimas páginas e tal, mas vai ter um grande banquete assim para comemorar no final da história. Mas, tirando esse lado mais simples, que é o que a gente espera, né, de ver eles comemorando, eu acho que o final de One Piece ele vai ser muito inesperado, tá? Muita gente achava que haveria a revelação do One Piece e depois a guerra final. E aí, ganhando a guerra final, eles iriam comemorar, simplesmente. Mas não, o Eiichiro Oda, no ano passado, naquele período ali do hiato que teve, o Eiichiro Oda deu uma entrevista, ele e outro autor, né, pra falar um pouco sobre a obra de cada um. Ele disse que a história de One Piece iria acabar assim que eles achassem o tesouro, dando margem a entender que a guerra seria antes de achar o One Piece. E isso ferrou muito a cabeça da galera, porque, tipo, se você lê o One Piece, você entende que a guerra vai vir depois do tesouro. Pelo menos é o que dá a entender depois de ler Marineford. Né? A gente tem aquele discurso do Barba Branca que ele fala: ah, vocês estão com medo da guerra que vai vir, né? Assim que o tesouro for achado, o mundo vai virar de cabeça para baixo. A partir dessa frase, a primeira coisa que você pensa é: ah, então o tesouro vai desencadear uma grande guerra. Mas na verdade não. Na verdade, o Barba Branca ele tava falando sobre a guerra e sobre o One Piece de maneiras diferentes. Ele estava dizendo que um dia haveria uma grande guerra e a marinha estaria com medo dessa guerra, e que quando o tesouro fosse encontrado, ele iria virar o mundo de cabeça para baixo, mas não que uma coisa tenha a ver com a outra, sabe? E não dava para entender muito bem,
parecia meio passação de pano, essa explicação que eu dei aqui, que foi o que alguns tradutores falaram, né? Que era isso, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas agora que a gente tá acompanhando a saga final de One Piece, a gente tá vendo que realmente, provavelmente vai ter a guerra e depois vai ter o Tesouro One Piece. Porque a grande guerra que a gente estava, que o Barba Branca disse, seria a guerra pra achar o One Piece. Onde todos os Yonkous iriam lutar pra pegar o One Piece. E aí essa guerra ia ser muito monstruosa. Ia ser um Battle Royale gigantesco, igual a gente tá vendo agora. A gente tá vendo o Garp indo resgatar o Kobe, que tava lutando contra o Barba Negra, se eu não me engano. A gente viu o LOL lutando com o Barba Negra. Aí agora a gente tá vendo o Kid indo lutar com o Shanks. A gente tá vendo o Luffy com a CP0, com o Vegapunk, com os Gorosei, com o Kizaru indo pra Eggheads. Então a gente tá vendo que realmente o mundo de One Piece está virando uma guerra, mano, total. A guerra pra pegar os Road Poneglyphs e chegar em One Piece. Então talvez essa última guerra, claro, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas talvez essa última guerra que o Barba Branca estava se referindo era isso, né? Vai chegar um ponto em que a busca do One Piece vai ser tão grande que vai virar uma guerra mundial, que vai englobar o mundo inteiro. E é o que a gente tá vendo agora. Depois dessa guerra, aí sim, finalmente, alguém vai conseguir todos os Poneglyphs. Oh meu Deus, quem será que vai pegar todos os Road Poneglyphs, né? E aí eles vão partir pra finalmente achar o One Piece, né? Claro, também tem mais coisa pra acontecer. Por exemplo, saber sobre o passado lá do século perdido. Ver onde é que Insama vai entrar nisso daí, os Gorosei também. Mas esse arco que a gente tá vendo agora de One Piece já tá meio que virando assim uma guerrinha, tá ligado? Não é uma guerra, tipo, óbvia, igual Marineford, tipo, ó, vamos executar o cara aqui, todo mundo vai lá. Não, essa saga tá mais bagunçada, mas tá virando uma guerra. E aí talvez depois que acabar essa guerra, finalmente eles vão poder ir lá pegar o One Piece, né? E aí você pensa, pô, o mundo já vai ter acabado a guerra. Aí eles vão ter que pegar One Piece. Aí, e esse lance de virar um mundo de cabeça pra baixo, como fica? Cara, aí já vai entrar um pouco de viagem minha, tá? Pra quem já viu a minha teoria de onde está Laugh Tale, vai entender melhor, mas quem não viu, tá aí na descrição pra vocês verem, mas eu vou explicar um pouquinho aqui, tá? Eu acho que Laugh Tale tá dentro da Red Line. E o Tesouro One Piece, talvez, seja realmente Sake. Sake, por quê? Bom, porque, enfim, tem uma teoria muito boa, também vou deixar na descrição pra quem nunca viu, mas eu acho que todo mundo já viu, né? Que diz que é Sake porque Sake tem muita referência nisso e faz sentido pra caralho. É isso, acredita em mim. E aí, talvez, lá em Laugh Tale, tenha uma quantidade enorme disso aqui pra ser compartilhada com o mundo. Só que tá dentro da Red Line. E aí talvez o Luffy tenha que quebrar a Red Line, simplesmente desfazer a Red Line, e isso viraria o mundo de cabeça pra baixo, sabe? Depois de virar o mundo de cabeça pra baixo, porque ele teria que remodelar todo mundo, finalmente aquele saque, aquela quantidade enorme de saque estaria disponível para todo mundo consumir e assim fazer uma grande festa, né? Muita gente também teoriza isso, que o One Piece terminaria com uma grande festa, sabe? E o momento dessa festa seria quando o mundo já estivesse em paz, sem guerra com marinha, governo mundial, com a derrota de Insama, com ele já conhecendo toda a história lá de Ohara e tal. E talvez a história de Ohara até seja revelada em Elbaf, que falaram que pegaram os livros e botaram tudo pra lá. E aí a gente vai ter todos os segredos revelados, tudo finalizado. A única coisa que não vai ser revelada vai ser One Piece. O Oda vai esconder o One Piece até o final. E aí ele finalmente vai ser revelado, um saque pra todo mundo beber, todo mundo ficar loucão. Todo mundo poder fazer uma grande festa. Talvez o sonho do Luffy seja isso, fazer a maior festa do mundo e tal. Quase fui esquecendo de um detalhe, né? Eu acho que o motivo do Roger ter rido é porque ele descobriu que o Reino Antigo enganou o governo mundial. Porque o governo mundial, ele é desesperado para que ninguém chegue naquela ilha. E
Se o One Piece fosse saque, já iria abrir margem pra pensar por que eles não querem que ninguém chegue naquela bendita ilha do saque, pra pegar aquele saque todo. E aí, eu tenho duas teorias. Talvez o Joy Boy fez uma pegadinha com aqueles 20 reinos, falando que na verdade eles tinham uma super arma, que quem chegasse naquele tesouro ali ia morrer, explodir, sei lá. Só que na verdade era tudo saque, e aí o Roger riu dessa história, tipo, caralho, os caras são muito otários, velho. Ou talvez o governo mundial simplesmente não quer que ninguém chegue naquela ilha porque eles sabem que tá dentro da Red Line, e pra fazer com que todo mundo tenha acesso àquele tesouro, eles teriam que destruir a Red Line e iria ferrar com o Mary Joe. Então talvez eles não querem que ninguém chegue pra descobrir que tem que destruir tudo e ferrar com o Mary Joe, né? Isso também pode explicar porque que o Roger falou que eles chegaram no momento errado, né? Se o One Piece fosse saque, era só chegar lá e tomar. Só que não, tem todo um propósito herdado, né? E aí teria que ter as armas ancestrais pra explodir aquela Red Line e levar saque pra todo mundo, sabe? Falando em propósito herdado, talvez até tenha alguma ceninha de propósito herdado, alguém que herdou o propósito do Luffy depois da história, né? A gente viu um garotinho no último capítulo de One Piece, um garotinho de Elbaf, que ele fala as mesmas coisas que o Luffy falava quando era criança. Aí eu fiquei pensando nisso, nossa, imagina se o final de One Piece é o Luffy encontrando com um garotinho igualzinho a ele, falando as mesmas coisas que ele, sabe? Aí é o novo propósito herdado. E é isso. É por isso que eu digo que o final de One Piece talvez seja mais simples do que a gente imagina. Que vai tudo se concluir com um final feliz, o Luffy feliz, talvez terminaria com esse grande banquete, mostrando eles comemorando. E é isso, sabe? Acho que talvez não tenha nada tão complexo assim não. A jornada até o final vai ser bem complexa e maluca, isso eu não tenho dúvida, mas talvez o final não seja tão chocante, tão impressionante não. Acho que vai ser um final legal, tá ligado? Pelo menos eu espero. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, não vou me estender mais. Como eu falei, é um vídeo só pra bater papo, talvez tenha vários furos aqui nesse vídeo que podem ser refutados, mas é só um vídeo de opinião do que eu acho que vai ser o final de One Piece. Deixa aí nos comentários aí, então, sua opinião. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e fui! Pere, 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 pere.